Amanhece lentamente. A linha do horizonte ainda não decidiu se é noite ou dia. O céu guarda tons de azul profundo misturados com ouro suave. Caminho pela praia. Cada passo afunda levemente na areia úmida. Sinto a textura irregular sob os pés. Grãos frios, outros ainda mornos da noite. A areia não queima, ela desperta. Há um calor que sobe pelas plantas dos pés e percorre as pernas como um lembrete antigo. O sal do ar entra nos pulmões. Não é apenas cheiro, é memória. Respiro com intenção. Longo, profundo, sem pressa. E algo torna-se claro. Não sou eu que inspiro o mar. É o mar que respira comigo. As ondas avançam, recuam, avançam novamente. Não competem, não apressam. Existe uma cadência maior do que o pensamento. Pergunto em silêncio. Quantos corpos já caminharam aqui? Quantas histórias terminaram nesta areia? Quantas começaram? No alto, aves circulam, observam. De repente, uma mergulha. O corpo fecha-se em forma precisa. As asas recolhem-se. O ar rasga-se em silêncio. Impacto. Água abre-se. Por um segundo, tudo parece suspenso. Um peixe debate-se à superfície. Escamas refletem a primeira luz do dia. Há luta, há urgência. Mas também há uma ordem invisível. Não vejo maldade. Vejo necessidade. Sinto-me elevar. Não há esforço. Não há asas. Mas há leveza. A praia afasta-se abaixo de mim. Agora vou. Vejo o predador por dentro. Sinto o cálculo. Sinto o foco. Vejo a presa por dentro. Sinto o instinto. Sinto o medo. Pergunto ao peixe: o que atravessa teu ser neste instante? A resposta surge como vibração. Tudo é intenso. Tudo é breve. A morte não é escura. É luminosa demais. Volto-me para a ave. Há culpa em ti? A resposta vem firme e limpa. Não há culpa naquilo que sustenta a vida. Por um instante, sinto vertigem. Não é medo da morte, é medo da clareza. Quando a lógica do universo se revela, a mente perde seus esconderijos. Sinto o peso do corpo novamente. Aterro na areia. O sol sobe mais um pouco. Crianças correm rindo, constroem castelos elaborados. Torres, muros, portões. Uma onda mais forte aproxima-se. Eles sabem que vai cair. Mesmo assim, continuam. Talvez a grande coragem da vida seja construir sabendo que vai ruir. Barcos regressam. Redes pesadas arrastam-se na areia. Olho para o mesmo pássaro que mergulhara antes. Ele pousa próximo, diz apenas: eu peguei um. O vento sopra mais forte. A diferença entre necessidade e excesso. Sinto isso como um peso discreto no peito. O sol desce lentamente rumo ao ocidente. A luz torna-se densa, quase sólida. E então, vejo uma figura ao longe. Um velho move-se na areia. Não há plateia. Não há espetáculo. Há presença. Ele executa movimentos lentos. O pé direito avança com suavidade. O esquerdo ancora-se com firmeza. Os braços descrevem círculos amplos como se moldassem algo invisível entre as mãos. A base é baixa. O tronco gira em espiral. De repente, um movimento rápido. Preciso. Controlado. Depois, silêncio novamente. Há disciplina naquele corpo. Há décadas de prática. Mas não há rigidez. Aproximo-me devagar. Sinto respeito. Ele traça um arco no ar com o braço esquerdo. Sem pensar, repito. Meu movimento sai impreciso. Ele gira sobre o próprio eixo. Sigo o giro, um pouco atrasado. Ele desce numa postura profunda. Minhas pernas tremem levemente ao tentar acompanhar. Ele respira. Eu respiro. Gradualmente, algo começa a alinhar-se. Os pés encontram a areia com mais segurança. O corpo começa a entender antes da mente. Já não estou a copiar. Estou a recordar. A praia estendia-se diante de nós. Um tapete dourado beijado pela maré que recuava. O sol, uma bola de fogo no horizonte, pintava o céu com tons de laranja e roxo, lançando longas sombras que dançavam sobre a areia. Ali, naquele palco natural, o meu mestre esperava. Ele não disse uma palavra. O seu silêncio era uma linguagem própria, mais profunda do que qualquer instrução verbal. A sua postura, ereta e calma, era o convite. Ele começou a mover-se e o mundo pareceu abrandar. Cada gesto era fluido.
Uma onda que nascia do seu centro, percorria os seus membros e terminava com uma precisão que desafiava a sua idade. Os seus pés deslizavam pela areia úmida, deixando marcas efêmeras que a água logo apagava. Era como observar uma dança antiga, uma história contada através do corpo. A brisa do mar sussurrava, o som das ondas era a única música. Eu era o seu espelho. A minha tarefa era simples e ao mesmo tempo monumental: imitar. Não apenas copiar os movimentos, mas sentir a intenção por trás deles. Quando o seu braço subia, o meu subia. Quando a sua perna se estendia num pontapé baixo e rápido, a minha seguia o mesmo arco. No início eu era desajeitado, uma imitação pálida do seu domínio. Os meus músculos protestavam, a minha mente lutava para acompanhar a sequência. Eu pensava demasiado, tentava decompor cada ação em partes lógicas. Mas as artes marciais, como ele me ensinava sem palavras, não residem apenas na lógica. Lentamente, algo mudou. Deixei de pensar e comecei a sentir. A areia sob os meus pés, o sal no ar, o calor do sol poente na minha pele. Deixei de olhar para ele como um instrutor e comecei a vê-lo como uma extensão do ambiente, tal como as ondas e o vento. A minha respiração começou a sincronizar-se com a dele, um ritmo partilhado que nos unia. Quando ele inspirava para reunir energia, eu também inspirava. Quando ele expirava com um movimento explosivo, o meu fôlego acompanhava-o. Estávamos a mover-nos em uníssono. Duas figuras contra o pôr do sol, uma sombra projetando outra. A diferença entre o mestre e o aprendiz começou a esbater-se. Não era mais sobre seguir, mas sobre participar. Cada bloqueio, cada golpe, cada postura fluía de um para o outro. Sentia a força a viajar do chão, a subir pelas minhas pernas, a explodir através dos meus punhos. Era a mesma força que eu via nele. O conhecimento estava a ser transmitido, não através de palavras, mas através do movimento partilhado, uma corrente silenciosa de sabedoria. As suas mãos, enrugadas pelo tempo, moviam-se com a graça de um pássaro. As minhas, mais jovens, tentavam capturar essa mesma leveza. Por vezes, os nossos olhares cruzavam-se. Nos seus olhos, eu não via um juiz a avaliar o meu progresso. Via um reflexo. Via a mesma concentração, a mesma dedicação, a mesma busca por algo que está para além do físico. Era um reconhecimento silencioso, um aceno de cabeça que dizia: estás a começar a entender. Quando ele executava uma forma complexa, uma sequência de movimentos que contava a história de uma batalha, eu seguia-o como a sua sombra fiel. Sentia a energia a acumular-se e a libertar-se, a tensão e o relaxamento. Era uma conversa sem som. Ele fazia uma pergunta com um movimento e eu respondia com a minha imitação. A minha resposta tornava-se mais clara, mais precisa a cada repetição. O meu corpo estava a aprender a língua que a minha mente ainda não compreendia completamente. O sol tocou finalmente o horizonte, mergulhando o mundo numa luz crepuscular suave. Paramos, lado a lado, ofegantes, a olhar para o oceano infinito. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Estava preenchido com a ressonância da nossa prática, com a energia que tínhamos partilhado. O suor escorria pela minha testa, misturando-se com a maresia. Senti uma clareza que nunca tinha experimentado antes. Ele colocou a mão no meu ombro. O toque era leve, mas carregado de significado. Era aprovação, encorajamento e uma passagem de testemunho. Naquele momento, compreendi que a aprendizagem não era sobre alcançar a sua perfeição. Era sobre encontrar a minha própria expressão dentro da tradição que ele me estava a oferecer. Ele não me estava a ensinar a ser como ele. Estava a ensinar-me a ser eu mesmo, através da disciplina e da arte que ele dominava. O céu escureceu, salpicado de estrelas. Olhei para o meu mestre e vi mais do que um homem idoso na praia. Vi gerações de conhecimento, uma linha ininterrupta de mestres e aprendizes que se estendia para trás no tempo. E pela primeira vez, senti-me verdadeiramente parte dessa linhagem. A forma que tínhamos praticado não era apenas uma série de movimentos. Era uma herança. Uma herança que agora corria nas minhas veias, pronta para ser honrada, praticada e, um dia, talvez, transmitida. A praia já não está diante de mim. Há uma transição suave.
como se o mundo físico fosse apenas uma camada fina sobre algo muito mais vasto. Sinto-me atravessar essa camada. Não há queda. Não há subida brusca. Há deslocamento silencioso. A escuridão não é ausência de luz, é profundidade. Surge então uma claridade difusa. Não vem de um ponto específico. Parece emanar do próprio espaço. À minha frente forma-se um templo. Não é luxuoso. Não é grandioso. É simples. Pedra clara. Linhas suaves. Portas abertas. Entro. O ar é diferente ali. Mais leve. Mais estável. O som quase não existe. Apenas respirações. Monges sentam-se em meditação, imóveis, mas vivos. Cada um parece uma montanha serena. Sento-me entre eles. Não há apresentação, não há palavras, apenas presença compartilhada. Fecho os olhos. A respiração volta ao ritmo que aprendi na areia. Longa, profunda, silenciosa. Sinto a mente tentar produzir imagens. Tento não segurá-las. Elas vêm. Elas passam. Percebo algo sutil. Entre os monges está o velho. O mesmo olhar. A mesma serenidade. Não há surpresa. É como se sempre tivesse estado ali. Sem mover os lábios, a voz ecoa dentro de mim. Aprecia sem julgar. Não te fixes em pensamento algum. Observa. Permite. Confia. A respiração aprofunda-se ainda mais. O corpo parece dissolver limites. Sinto-me expandir, não para fora, mas para dentro. Há níveis de consciência que raramente tocamos. Camadas sobre camadas. Como o mar. Superfície agitada. Profundidade silenciosa. E então surge a pergunta que vinha crescendo desde o início. E se o voo das aves for memória antiga em nós? Observo essa ideia como quem observa uma nuvem. Não a agarro, mas deixo que se revele. Talvez em algum ponto remoto da evolução tenhamos conhecido outra forma de liberdade. Talvez o impulso de olhar para o céu seja recordação. Talvez a vertigem das alturas seja saudade. Perdemos o voo do corpo, mas não perdemos o voo da mente. Quando imaginamos, voamos. Quando criamos, voamos. Quando amamos sem medida, voamos. A ave mergulha com precisão, não por violência, mas por foco absoluto. Ela escolhe, ela decide, ela age, não hesita. Quantas vezes hesitamos por medo? Quantas vezes deixamos de mergulhar por receio do impacto? Talvez o mergulho da ave seja metáfora da mente disciplinada. Quando a mente aprende a concentrar-se, ela atravessa a superfície do caos e alcança o essencial. Sinto algo reorganizar-se dentro de mim. Memórias surgem, momentos de dúvida, momentos de fuga, momentos de distração. Vejo quantas vezes evitei o mergulho necessário. A voz volta, tudo está ligado. Predador e presa, construção e ruína, nascimento e morte, respiração e silêncio. Nada está isolado. Abro os olhos, o templo permanece, mas começa a tornar-se translúcido. Os monges continuam imóveis. O velho olha-me uma última vez. Não há despedida, apenas continuidade. Sinto novamente o peso suave do corpo. O som distante das ondas retorna. O cheiro do sal regressa. A areia sob as mãos. Abro os olhos. Ainda estou na praia. A noite já passou. O horizonte começa a clarear. Há pessoas correndo ao longe. Começam o dia. O mundo desperta. Sento-me devagar. O corpo parece o mesmo. Mas a percepção mudou. Levanto-me. Caminho alguns passos. Os movimentos da arte marcial surgem espontaneamente, não como prática formal, mas como extensão natural. Um giro suave, um deslocamento lateral, uma espiral dos braços. A respiração guia tudo. Sinto estabilidade, sinto foco, sinto leveza, olho para o céu. Uma ave cruza o horizonte, não preciso voar fisicamente. Algo dentro já voa. O sol rompe definitivamente a linha do mar. Luz dourada espalha-se pela superfície da água. O dia começa. E compreendo, com simplicidade, o voo não é sair do chão. É lembrar que nunca estivemos presos a ele. Permaneço ali por alguns instantes, sem pressa, sem necessidade de explicar, apenas presente. O mar respira. Eu respiro. E dessa vez sei que não há separação. A câmara afasta-se lentamente. A figura na praia torna-se pequena diante da imensidão.